Romanos capítulo 15, nós vamos ler o versículo 4. Romanos 15, verso 4. A palavra de Deus diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Pai, fala conosco essa noite, através da Tua palavra, aquilo que nós precisamos ouvir, palavra da verdade que liberta, que é o pão que alimenta, que nós sejamos alimentados essa noite, Pai. Nossa fé seja fortalecida ao ouvirmos a Tua voz nesse lugar, que é aquilo que mais nos interessa esta noite. Não viemos aqui ouvir os homens com suas histórias, suas filosofias, mas sim a palavra que procede do Senhor, que é a verdade. Pai Santo, fala conosco. Eu entrego a minha vida ao Senhor, peço Tua graça, Tua misericórdia, clamo pela unção do Teu Espírito para me capacitar a ministrar a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, cumprindo os Teus propósitos. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, esse texto do apóstolo Paulo traz aqui uma verdade muito importante a respeito da palavra de Deus. É dela que ele está falando. Ele diz: tudo que outrora foi escrito. Foi escrito aonde? Foi escrito em qualquer lugar? Não, na palavra de Deus. Paulo está se referindo às Escrituras Sagradas. Aquilo que antes foi escrito, aquilo que outrora foi escrito, que já existia no tempo de Paulo, as Escrituras às quais ele tinha acesso. O Novo Testamento ainda estava em formação, mas ele diz que tudo isso teve um propósito. Cada um desses escritos teve uma razão. E ele diz: isso tudo foi escrito, em primeiro, para o nosso ensino. Então, o objetivo é que nós sejamos ensinados, que a gente aprenda com a palavra de Deus. A gente não lê a Bíblia para se distrair, a gente não lê a Bíblia porque não temos mais o que fazer, mas sim para aprender. Aquilo que está escrito é para o nosso ensino. E ele diz mais: a fim de que pela paciência e pela consolação destas Escrituras, ou seja, o encontro na palavra de Deus, motivos para ter paciência e consolo para a minha vida. Tudo isso vem das Escrituras e através desse contato com elas, desse aprendizado, eu tenho então no final esperança no meu coração. É muito ruim viver sem esperança. A gente costuma dizer que quem não tem esperança está desesperado. Eu não creio que é esse o plano de Deus para nenhum de nós. Viver nesse mundo de maneira desesperada. Há uma grande diferença e a Bíblia já afirma sobre isso: nós temos esperança. Paulo, quando pregava lá na carta aos Tessalonicenses a respeito dos mortos, ele dizia: não quero que vocês se entristeçam como os demais em relação à morte, como aqueles que não têm esperança, porque nós somos diferentes. A morte é triste, mas nós temos esperança. E da onde vem a nossa esperança? Ela vem das Escrituras. Ela não vem de um sentimento que nasce no nosso coração, mas ela vem da palavra de Deus, e é isso que Paulo está aqui nos ensinando. Mas ele diz que na Bíblia nós encontraremos paciência e consolo. E isso me chama a atenção porque paciência é algo que está faltando nos nossos dias e já há muito tempo, né? No nosso mundo atual, e já há bastante tempo que é assim, nós não estamos acostumados e não gostamos muito de ser pacientes. Até a palavra soa muito mal, porque a gente chama aqueles que estão no hospital de pacientes, né? As pessoas que estão se consultando com um médico são pacientes. Então, já é uma palavra que é usada assim, e a gente já não gosta muito de ter contato com ela, porque a gente vive numa época em que tudo é muito rápido. Eu ainda não sou tão velho, mas eu me lembro
de antigamente, olha o saudosismo aí, né? Talvez alguns mais velhos aqui também comigo se lembrem. Eu sou da época que você ia no banco e não sacava um cheque se não fosse na sua agência, né? Hoje você tira em dinheiro em qualquer lugar do mundo, que está tudo interligado, né? Então há uma rapidez. O saldo não era atualizado na hora, né? Você tinha uma posição do saldo gravada ali, aquilo só ia atualizar depois. Alguém lembra disso aí ainda? Alguém é velho aqui igual a mim, assim? Olha, você está velho, hein? Mas era assim que funcionava, né? Então hoje não, é tudo um estalar de dedos. Os computadores são cada vez mais rápidos, os celulares, daqui a pouco você acha que o seu está velho. Por quê? Porque ele está demorando mais de 1 segundo para abrir o WhatsApp, né? Então você não pode, tem que abrir em 1 milissegundo, né? 1 segundo está muito tempo. Então, falar de paciência numa época assim é algo muito difícil, é algo muito complicado, porque hoje para a gente tudo é para ontem, né? Tudo é imediato, tudo tem que ser aqui e agora. Até comida a gente não gosta mais de sentar e pedir ao garçom, né? A gente prefere agora a comida aquilo, porque você já entra, se serve e vai para a mesa, não é verdade, irmãos? Então, a gente está vivendo essa época. E aí, nesse momento, nós chegamos à Bíblia e diz para a gente, você encontra na palavra de Deus paciência, e você encontra na palavra de Deus consolo. Você encontra essas coisas na palavra do Senhor. E isso não é mais ensinado, infelizmente, nem em algumas igrejas, ou talvez muitas igrejas. Acabam também trazendo para as pessoas a mesma sensação que esse mundo produz. Deus tem que resolver a tua vida hoje, aqui e agora. Deus vai te abençoar agora, né? Dê e receba. Tudo hoje nas igrejas, em algumas delas, né, as coisas também são ensinadas dessa maneira. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Isso é um ensino dos homens e não da palavra de Deus. A gente não vive segundo o mundo, mas sim segundo os princípios que a palavra de Deus nos ensina. Então essa pressa, esse imediatismo, ele não encontra apoio nas Escrituras Sagradas. Muito pelo contrário. Deus nos chama a paciência. E é interessante que a palavra usada aqui no grego é a palavra upomone, que quer dizer característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, de sua lealdade, à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Olha o significado do dicionário bíblico a respeito desse termo grego, que foi traduzido em português para paciência. É por isso que a gente diz que Jó era conhecido por sua paciência. Muitas vezes eu ficava intrigado com isso. Por que paciência em relação a Jó? Exatamente por causa desse sentido, porque ele mantém a sua fé, não desvia-se do seu propósito, mesmo diante das maiores provações e dos maiores sofrimentos. A paciência tem o poder terapêutico de manter a nossa sobriedade, mesmo diante dessas adversidades, desses problemas que nenhum de nós quer passar. Alguém aqui gostaria de passar por problemas? Se dependesse da nossa escolha, nós seríamos sempre livres de qualquer dor e de qualquer sofrimento. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então Deus nos fala de paciência e também o texto nos fala de consolação. Outra palavra que vem do grego paraclesis, da onde vem o termo também em relação ao Espírito Santo, nosso Consolador, e o significado é admoestação, encorajamento, consolação, conforto, que vem da palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, então, Paulo já me disse, eu preciso ser ensinado. Eu preciso aprender com a palavra de Deus. Aprender o quê? A ter paciência e a receber dela o consolo na hora das minhas lutas e das minhas dificuldades. A função que é do Espírito Santo, que é o autor dessa palavra, como disse Jesus, o Consolador, que estará sempre com vocês. Ele me faz lembrar da palavra, a Bíblia também diz isso. Ele vai trazer a palavra que você conhece à tua mente, à tua boca. Então, tudo isso está unido no que diz Paulo aqui em relação às Escrituras Sagradas. E há diversos exemplos bíblicos
de pessoas que consideramos e são consideradas pela própria Bíblia como heróis da fé, muitas delas descritas lá naquela galeria de heróis da fé de Hebreus capítulo 11, pessoas que tiveram que desenvolver paciência, pessoas que aprenderam a ser pacientes e ser submissas a Deus nas suas dificuldades, pessoas que aprenderam a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando elas não se cumpriam no tempo que elas desejavam. Quando você lê o texto lá em Hebreus 11, você vê lá no final que muitas delas morreram sem ver a concretização da promessa. Muitas delas confiaram e permaneceram firmes, mas não receberam nem nas próprias vidas aquilo em que confiavam, mas creram em Deus e assim permaneceram até o fim. E isso quem me dá são as Escrituras. Exemplos que eu quero trazer para você. Abra a Bíblia em João, capítulo 2, versículo 4. Um exemplo de paciência não pode ser melhor do que o próprio Senhor Jesus. Em João 2, capítulo 4, naquele episódio das bodas de Caná, há uma frase de Jesus aqui, quando fala com a sua mãe. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha a paciência de Jesus aí. Que hora que ele está falando? A hora de se revelar, a hora de mostrar seu poder, os milagres que poderia fazer. Ele diz: ainda não chegou essa hora. E Ele é o Senhor de todas as coisas, mas Ele é capaz de esperar a hora. Agora eu pergunto, nós esperamos a hora, irmãos? Ou nós queremos fazer acontecer na nossa hora, do nosso jeito, da nossa maneira? Olha o exemplo de paciência. Às vezes a gente se dá mal porque falta paciência, irmãos. Às vezes a gente se dá mal porque faz as coisas fora do tempo, fora da hora. Isto é uma falta de paciência, uma impaciência. E Jesus já está aqui nos ensinando. Como eu falei de Jó, não posso deixar de mencioná-lo também. Jó capítulo 1, versículo 21. Logo no início da sua dor e do seu sofrimento, o que sai da boca de Jó é o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que está nas Escrituras, como Paulo diz que outrora foram escritas para a nossa paciência e consolação. Aprenda com isso. Aprenda com Jó a dizer assim mesmo na adversidade: olha, eu não trouxe nada para essa vida e dela vou sair sem também levar coisa alguma. Então eu entendo que tudo que eu tenho é um dom de Deus. O Senhor deu. Se Ele deu, Ele também pode tirar. Será que a gente pensa assim? Ou a gente é ensinado, às vezes, como disse, até pelas igrejas: Deus é aquele que me dá. Deus é aquele que sempre me dá tudo aquilo que eu quero. Só que a Bíblia está dizendo que o mesmo que dá também pode tirar. Quem é que quer ouvir isso? Parece propaganda negativa, não é, irmãos? Então muita gente prefere a propaganda enganosa. Olha, Deus vai te dar tudo o que você quer, jamais te tirará nada, jamais permitirá nenhum tipo de sofrimento. Mentira! A Bíblia que eu leio diz: Deus disciplina aquele a quem Ele ama. E a disciplina no início não produz nenhuma alegria naquele que é disciplinado, mas depois ela produz um fruto bom que transforma a nossa vida. Então perceba como isso é verdade na vida de personagens bíblicos. Leia comigo agora Lucas capítulo 2, versículo número 25, um texto também conhecido de um personagem que mostrou aqui toda a sua paciência ao longo de uma vida. Lucas capítulo 2, verso 25, o texto fala de Simeão e diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava. O que ele esperava? A consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Já preguei uma vez aqui sobre esse homem e nós vimos que ele esperava a consolação, ele esperava a redenção, ele esperava o Messias. No meio de uma geração
totalmente perdida, num templo totalmente contaminado daquela época. Você vê na Bíblia como era a religião em Israel. E ele mesmo, diante daquela religião formal, sem nenhum coração, ele era cheio do Espírito Santo. E por isso ele esperava, ele tinha uma esperança. Ou seja, o que ele via não minava a sua esperança. Ele via o templo corrompido, ele via os sacerdotes corrompidos, ele via os religiosos corrompidos, mas ele continuava esperando na promessa de Deus. Essa firmeza que nós precisamos aprender. E quem é que vai ensinar isso para a gente? É a Bíblia, é a palavra de Deus. É aquilo que ela diz e não o que as pessoas dizem. Porque, como eu disse, até em igrejas você pode ouvir contrário a isso. Você acha que vai aprender alguma coisa na igreja, a igreja te ensina contrário à Bíblia. Olha para a Bíblia, aprenda. Como disse Paulo, é pelas Escrituras que você vai ter ensino, paciência e consolação. Elas vão te dizer a verdade, e não os homens, então é para ela que você tem que olhar. Também eu vejo isso na vida de Paulo, quando ele fala em 2 Timóteo, abra aí comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo número 10. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 10. Ele diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade. O que quer dizer longânimo? Longanimidade? Paciência, amor e perseverança. Ele diz: Timóteo, você tem visto em mim estas qualidades, e dentre elas ele fala da paciência. E por que Paulo era paciente? Porque aquele que fazia tantas coisas para Deus também sofreu tantas vezes, também teve planos frustrados inúmeras vezes, também teve reveses na vida inúmeras vezes, foi perseguido, foi maltratado, mas continuou paciente. Lembra daquela definição de paciência que eu dei para você do dicionário? Mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando há provações e sofrimentos, ele não perde a fé e nem a piedade. Esse era o exemplo maior que ele tinha a dar para Timóteo. E esse é o maior exemplo que ele tinha a dar para nós, irmãos. Porque ao longo desses anos, quantos eu já vi deixarem a presença do Senhor? E quando você vai dizer, por quê? Porque um sofrimento aconteceu. Porque Deus não me deu tudo que eu pedi. Ou Deus demorou demais a atender a minha oração. Quantas pessoas já deixaram o Evangelho por causa de coisas assim? Eu não sei que evangelho ouviram e nem sei o que foi prometido para elas, mas o que eu vejo na Bíblia é que mesmo servindo a Deus, eu posso ter reveses na vida. E alguém então pergunta, então qual é a vantagem? A vantagem é uma só, irmão, é não ir para o inferno. Quer mais alguma? Precisa de outra? Precisa de outra vantagem? A minha esperança está apenas nesse mundo. A Bíblia diz, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Se aquilo que eu desejo e espero se resume apenas a essa existência. Porque essa existência aqui dura 80 anos quando a gente tem sorte, não é, irmãos? Mas a eternidade dura quantos anos? Você consegue comparar uma pequena vida aqui com a vida eterna? Então é disso que a Bíblia fala e é disso que ela ensina, para que eu tenha esperança e consolo nas Escrituras e creia e continue crendo, apesar das adversidades. E também diz a Bíblia em Tiago, no capítulo 5, no versículo 10, Tiago capítulo 5, verso 10, está escrito, irmãos. Quem são os irmãos de Tiago? Somos nós, ele está falando com a gente, a carta de Tiago é universal. Tomai por modelo de quê? No sofrimento e na paciência, quem? Os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Olha o que a Bíblia está ensinando. Você quer aprender com a Bíblia? Ela não é para ensino? Então aprenda, olha o que ele está ensinando para a gente. Tome por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Hoje talvez alguém ensine assim, olha,
tome por modelo os profetas. Eles falavam, revelavam. Já viu que hoje todo mundo quer ser profeta? Mas ninguém quer sofrer como profeta. Todo mundo quer profetizar, quer dar profetada na cara dos outros, né? Todo mundo quer aparecer na igreja dizendo que tem o dom de Deus. Mas o modelo que Tiago me chama a pensar é o modelo do sofrimento e da paciência. Os profetas que hoje se dizem profetas não sofrem nem têm paciência. Então não me servem de modelo. Porque é o que a Bíblia diz, os que me servem de modelo são esses da Bíblia, e não os das profetadas das igrejas que há por aí, mas o profeta da Bíblia, que sofre e mesmo sofrendo é paciente e continua estando à disposição do Senhor. Esse é o modelo que eu preciso aprender, como diz Tiago. Esse é o aprendizado que deve estar no nosso coração, meus irmãos. Então eu queria agora falar com você a respeito de paciência e trazer na Bíblia 3 exemplos de paciência para mostrar para você que é possível esperar em Deus e que as coisas não são no tempo que a gente imagina e que Deus é livre para fazer como Ele quiser, tanto como disse Jó, para dar, como também para tomar. Mas uma coisa eu sei, tudo que Ele fizer é bom, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque os planos de Deus são melhores e maiores do que os meus. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Não é da cabeça de alguém, é na Bíblia que eu vou encontrar isso. Então olha para a palavra de Deus e tenta entender que nós temos sim problemas, irmãos. Nós temos lutas e eu não minimizo nenhuma delas. Mas o que eu quero dizer e ensinar para você na Bíblia é que você não pode desanimar diante dessas lutas. Você não pode perder a esperança. Porque lembra do que disse Paulo, para que serve a Bíblia? Para me ensinar pela paciência e pela consolação dela própria, para que eu tenha esperança. E nada pode tirar a minha esperança. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma perda, nenhuma demora. Porque o tempo é de Deus e Deus sabe todas as coisas a respeito do tempo e da hora. Quero ler contigo Romanos capítulo 4, trazendo o primeiro exemplo de paciência. Eu vou usar para isso a vida dos patriarcas da nossa fé, começando por Abraão, como diz Paulo em Gálatas, o nosso pai na fé. Abraão, Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão esperando contra o quê? Contra a esperança. Ele é capaz de esperar contra a esperança, porque humanamente não havia esperança para a causa dele, mas ele é capaz de esperar contra a própria esperança, porque conhece a Deus. Então diz a Bíblia que ele, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer aonde, irmãos? Na fé. A fé não pode enfraquecer. Embora levasse em conta, ele sabia do seu próprio corpo amortecido, da sua debilidade física, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Passou o tempo e Abraão chegou a 100 anos de idade. Humanamente já não há mais esperança de que um homem com essa idade e uma mulher com idade semelhante possam ter um filho, porque o seu próprio corpo, segundo disse a Bíblia, já estava adormecido e naquela época não tinha Viagra, nem Cialis. Não me pergunta como é que eu sei dos nomes. Tá bom? Eu sei. Mas o que diz a palavra de Deus? Ele espera com confiança, porque crê em Deus. Porque é o meu pai, o seu pai na fé, é o nosso exemplo de fé.
e ele acredita, e ele confia que quem fez a promessa não é mentiroso, é fiel para cumprir. E aí não há idade para ser desafiado. É outra coisa que você precisa entender. Vamos lá agora ao livro de Gênesis. Abra o capítulo 12, no versículo 4. Gênesis 12, verso 4, está escrito: Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Veja, você lê a história bíblica, conhece Abraão, sabe que ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para a terra que Deus ia mostrar a ele, que ele não sabia nem ao certo aonde era. E quando você ouve a história, você imagina um Abraão novinho, né, e tal. Mas ele já começou a caminhada com 75. Tem algum homem aqui com mais de 75 essa noite? Ó, tudo novinho. Ai, que beleza. Ninguém tem mais, nem o pastor Paulo, não. Cabeça branquinha, não, mas tá bom. Tem não, né? Ninguém tem mais de 75 aqui. Pois é, Abraão começou a caminhar com essa idade. E hoje eu vejo gente com essa idade que já não quer mais nada, irmãos. Já está se entregando, já está se rendendo. Por que que isso é assim? Não tem idade para ser desafiado, não tem idade para começar um relacionamento com Deus, não tem idade para começar uma história de fé. Você ainda está vivo? Tem alguém vivo aí? Opa! Então, como diz o ditado, ainda tem esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então, você está vivo ainda. E ainda não chegou aos 75 anos, e Deus começou a caminhada de Abraão com 75 anos. E aí, quando estava com 100 anos, disse lá o texto, né? Veio a promessa, veio o seu filho. Mas a sua mulher, depois dos primeiros anos de espera, 11 anos ela esperou, você conhece a história, Sara, depois de 11 anos sem acontecer nada, Sara, eu acho que ela frequentava uma das igrejas atuais, né? E aí ensinaram a ela que tem que ser tudo do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Você conhece a história, mas vamos ler Gênesis capítulo 16. Verso 1, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Veja o problema, versículo 16, era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Então, 11 anos se passaram, Sara achou que estava demorando, vou dar uma ajuda para Deus. E aí deu a ideia infeliz, né, de ter aquela oferta, e isso tudo você sabe no que deu e nos problemas que isso gerou, por falta de paciência, por falta de fé, crer e esperar, crer e confiar, não é? 25 anos, é muito tempo para se esperar. Com 75 ele saiu, com 100 anos nasceu seu filho Isaque. 25 anos, por que? É a pergunta que a gente faz. Por que Deus não é o Senhor do tempo? Ele não pode estalar um dedo e nascer uma criança antes de 9 meses? Deus pode fazer isso? Pode. Mas por que não fez? Não sei. Mas é o propósito, era a história, era a vida de Abraão e de Sara. Mas a gente, muitas vezes, espera só um pouquinho e aí já quer desistir. A própria Sarai, não é Sara, que nós acabamos de criticar, esperou mais do que muito crente. 11 anos ela esperou antes de ter a ideia infeliz de abreviar as coisas, né? Então, como é que estamos hoje nós em relação a esse tempo? Estamos indignados porque há 3 meses tenho orado e Deus não tem respondido? Estamos indignados porque oramos 1 ano e nada aconteceu? 25 anos e aconteceu. E o que fez isso? Fez Abraão ser mencionado por Paulo lá em Romanos como um exemplo de alguém que creu e que confiou em Deus, mesmo diante da sua impossibilidade.
Deus sempre cumpre a sua palavra. É o que diz a Escritura. Leia comigo Gênesis capítulo 21 agora. Gênesis 21, no livro das origens, olha o que está escrito, versículo 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Deus cumpre. Você crê, irmão? Deus é fiel. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Tempo determinado por quem? Por Deus. Qual é o tempo? Determinado por Deus. Qual é o meu tempo? O meu tempo é diferente. O nosso tempo é diferente. A gente diz assim, Senhor, mas tem que ser agora. E Deus diz, não é agora, é no meu tempo. E aí? O que eu vou fazer? Ficar de mal, ficar emburrado, né? Brigar com Deus, dar as costas? Que negócio é esse? É no tempo de Deus, mas a lição bíblica do ensinamento é: Deus cumpre a sua promessa. Guarde essa lição no seu coração. Deus não falha. Agora leia aqui Hebreus capítulo 6, versículo 15. Hebreus capítulo número 6, verso número 15. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Assim, depois de esperar como? Com paciência, obteve Abraão a promessa. Todos nós queremos a promessa. Mas a promessa só chegou a Abraão depois do quê? Da paciência. Você quer a promessa? Então tenha paciência. A promessa só virá depois da paciência. Para alguns é mais rápido, para outros é mais devagar. Deus sabe o que cada um de nós somos e precisamos e da maneira como Ele fará. Uma coisa é certa, suas promessas se cumprirão. Depois da paciência, Ele então concretizou a promessa. Todos nós queremos a promessa. Então aprendamos a ter paciência. E aí, 14 anos depois que Abraão teve seu filho Isaque, Deus vai e pede a ele que entregue o seu filho em holocausto. E olha lá, irmãos, o que significa isso, né? Ainda há uma prova para a fé de Abraão. Não basta o tempo de espera, não basta o que ele passou, ainda há mais uma prova. Por que, Senhor, é a pergunta que fazemos? Deus sabe o porquê. E como já disse aqui várias vezes, ensinando a você a Bíblia, as provas não são para Deus, as provas são para nós. Deus sabe de tudo. Deus sabe a resposta, Ele tem um gabarito antes da prova. Então a prova não é para Deus descobrir quem é Abraão. A prova é para Abraão descobrir quem ele é. Entende isso? Então é assim que as coisas funcionam. Segundo exemplo que eu quero deixar contigo também dos nossos patriarcas é o exemplo de Isaque. Volta lá em Gênesis, vai agora no capítulo 25, no versículo 20 até o versículo 26. Gênesis 25, a partir do 20, diz assim: Era Isaque de 40 anos, olha o filho de Abraão, quando tomou por esposa a Rebeca, casou tarde, né? Filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque fez o que, irmãos? Orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era o quê? Ela era estéril, ela não podia ter filhos. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava
com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Agora o detalhe. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Você reparou alguma coisa estranha nessa história? Essa história parece maravilhosa no início, porque diz que ela tinha um problema e ele orou por ela. Só que a Bíblia diz que ele casou com ela quando ele tinha 40 anos. Aí ele orou por ela. E logo depois o versículo diz que o Senhor ouviu e Rebeca concebeu. Aí você pensa que foi assim. Ele orou num dia, no dia seguinte nasceu a criança, né? Os 9 meses viraram horas, nasceu a criança lá no corpo dela. 2, na verdade, olha que bênção, né? Mas não, a Bíblia diz que quando ela nasceu, ele já tinha 60. Faz a conta aí quanto tempo demorou essa resposta? 20 anos. A bênção e a vida da gente, a gente quer que seja assim. Orei e Deus respondeu. E aí aconteceu o milagre que eu pedia. Que maravilha! Mas há um detalhezinho. Quando o milagre aconteceu, ele já tinha 60. Então passaram 20 anos para que esta bênção chegasse, para que esta oração fosse plenamente respondida. E você não vai ver nesse tempo Isaque desesperado, reclamando, praguejando, nada disso. Tanto que o texto nem dá espaço para isso, já vai direto assim, olha. Orou, Deus ouviu e ela concebeu. Só lá no finalzinho diz, quando eles nasceram, Isaque tinha 60 anos. Não fala nem da espera, deixa no ar para a gente fazer a conta. E essa é a conta que eu quero que você faça. Porque é isso que a consolação e a paciência que vem das Escrituras podem nos ensinar. Agora, eu quero aprender ou eu quero ser enganado? Eu quero aprender com a palavra de Deus ou eu quero que alguém me engane? E algumas pessoas acham assim, eu prefiro uma mentira bonita do que uma verdade crua, né? Há pessoas que são assim, mas nós não. E por fim eu quero dar a você o terceiro exemplo, terceiro patriarca, chamado também Jacó. Essa família foi marcada, não é, por experiências com Deus, de oração, de promessa e de tempo decorrido. Veja Jacó, Gênesis capítulo 29, versículo número 18. Nada foi fácil na vida desses homens. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Para casar, ele teve que trabalhar 7 anos para casar. E hoje eu vejo os jovens aí querendo casar. Uma vergonha na tua cara. Hã? Quer casar? Não tem nada. Não tem onde cair morto. Quer casar? Tu não tem nem que namorar. Devia ser proibido namorar se não tem condição de casar. Estou muito quadrado, irmãos? Mas na prática deveria ser assim. Para namorar para quê? Se não pode casar. Não é verdade? E ali a gente vê aqui Jacó tem que trabalhar para o pai da noiva 7 anos. Mas ele não namora enquanto isso, é só depois. É trabalhar 7 anos na expectativa do lucro no final. E é o que vai acontecer com ele, vai trabalhar. Gênesis 19, 20 agora, 29 e 20, né? A gente leu o 18, leia o 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Nem viu o tempo passar. 7 anos passaram como poucos dias, tamanha era a sua esperança, a sua expectativa de ter a realização daquele sonho. Percebe como essa esperança é alegre, é feliz? Quando a Bíblia fala da espera dessas pessoas, ela não fala da espera angustiada, mas ela fala da expectativa com esperança. Eu não sei quando Deus vai fazer, mas eu sei que vai fazer. Então eu alegro o meu coração nessa expectativa. Não é aquela espera, vida, azar ou desgraça. Não, não é assim, irmãos, que eles esperam.
Ele espera 7 anos e a Bíblia diz que é como se fossem dias, porque ele estava naquela alegria. Aí vem Gênesis 29 e a gente vai no versículo 25. Ao amanhecer, viu que era Lia, foi enganado, coitado. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que tu me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. E aí o que diz a Bíblia, concordou Jacó e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E ele trabalha mais 7 anos, mas aí não esperou não, tá? Lê o texto direito, você vai entender. Ele se compromete a 7 anos, mas depois ele fica com as duas já imediatamente. Ele não espera mais 7 anos para ficar com Raquel. Mas ainda houve um engano na vida desse homem, né? Versículo 28. E versículo 30. Coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Está vendo? Agora ele vai pagar mais 7 anos por desposar a sua tão sonhada e querida esposa. E aí o que acontece? Acontece o que ele também não esperava. A sua esposa, a sua amada, ela também não consegue gerar filhos. E aí ele tem filho com Lia, ele tem filhos com servas, com escravas, mas não tem filhos com Raquel. E aí o que diz a Bíblia? Ele vai esperar 20 anos para que nasça o seu filho com Raquel, chamado José. Lembra de José? É aquele José. Ele vai esperar mais 20 anos para que essa promessa se cumpra e a plenitude do que ele desejava, do que ele sonhava, então fosse realizada. A mulher da sua vida e um filho gerado através dela. Percebe, irmãos, que a Bíblia nos ensina? Nada é fácil, nada é de mão beijada, como se diz, né? As promessas de Deus são maravilhosas. Deus é bom o tempo todo. Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Mas às vezes não nos dá. E às vezes toma o que nos deu. Por quê? Porque tem propósitos, porque tem alguma coisa a ser tratada na nossa vida, porque quer que a gente tenha experiências maiores com Ele, como foi o caso de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem, agora eu tenho uma visão mais profunda do Senhor. E eu queria terminar essa mensagem deixando uma pergunta com cada um de nós. Há quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus? Há quanto tempo você tem orado por algum propósito e espera aquela resposta que você tanto sonha que se realize? Nós devemos estar diante de Deus com um coração paciente e perseverante. É como disse também Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Não abro mão. Não importa o que aconteça, não importa o tempo que demore. Eu aprendi nas Escrituras a ter paciência e elas consolam o meu coração. E isso, como disse Paulo, gera em mim esperança. Deus é o dono do tempo. Eu vou terminar lendo contigo o texto lá em Eclesiastes, no capítulo número 3, aquele famoso texto a respeito do tempo. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora,
tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Você percebe? Há tempo para todas as coisas. E no verso 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. A eternidade está no nosso coração, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Somos muito pequenos para entender toda a amplitude de Deus, do início ao fim. E a eternidade está no nosso coração. Mas uma das coisas que esse texto disse aqui é que há tempo de estar calado e há tempo de falar. E um dos nossos pecados recorrentes é aquilo que a gente fala com a nossa boca. A reclamação, a murmuração. E a Bíblia está dizendo simplesmente que as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Se a resposta não veio no tempo que você desejava, há tempo de calar. Cale a boca. Simplesmente cale a sua boca. E para isso, leia comigo também o texto em Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Aqui Jeremias diz, Jeremias o profeta, conhecido também por sua paciência, bom é aguardar a salvação do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos aguardando a salvação. Estamos esperando a salvação. Mas o que mais diz o texto? E isso em silêncio. Boca fechada, sem murmuração, sem reclamação, só esperança, só fé, só consolação no seu coração que vem da palavra de Deus. E é assim que as coisas vão acontecer. O tempo vai passar e talvez, como Isaac, a gente nem veja. Tão rápido que passou. 7 anos voam e chega a promessa, porque a gente está com o coração em paz. E a boca não se abre para blasfemar, somente para louvar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos traz consolo, que nos traz, Senhor, paciência e que nos ensina a esperança. Obrigado, meu Deus, por termos o privilégio de ser ensinados pela Tua palavra. Mas uma coisa é ser ensinado, outra coisa é aprender. Pai, que a gente aprenda de fato. Que a Tua palavra tenha nos ensinado essa noite, mas que a gente tenha aprendido a lição, Pai. E que essa lição fique guardada no nosso coração, para que o Senhor encontre em nós pessoas de fé, de esperança, que creem, que confiam, que tudo está nas Tuas mãos e que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Fala conosco, Pai, essa noite, pelo Teu Espírito Santo, o Consolador, traz o consolo das Escrituras para o nosso coração. Muda a nossa vida, para que a nossa espera seja com alegria, para que a nossa espera seja com expectativa, Pai, e não com murmuração. Eu te peço isso tanto por mim, quanto por cada irmão, orando juntos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.